Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Agora, 11h38 na CBN, Direção Segura entrando no ar com a inspetora Ana Carolina Cavalcante conosco. Inspetora, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Então, muitas dúvidas dos nossos ouvintes a respeito do teste do bafômetro. Sabe como é que é, né? Férias escolares, o pessoal está começando a voltar agora às aulas no mês de fevereiro, mas o pessoal aproveita final de semana, sai um pouquinho, e aí também há um reforço na fiscalização de uma forma geral e o pessoal começa a ficar preocupado. Uma dúvida que surgiu aqui dos nossos ouvintes, inspetor, é sobre a diferença entre etilômetro e bafômetro. Mas são basicamente a mesma coisa, né? Só termos diferentes, um mais popular que o outro? Então, o termo correto, Patrícia, é etilômetro. O nome do aparelho é etilômetro. Muita gente chama de bafômetro, é um nome popular, né? As pessoas adotaram esse nome popular, chamado de bafômetro, mas o nome técnico do aparelho é etilômetro. Bafômetro quando aquele bafinho que a gente sopra no aparelho, a pessoa chama de bafômetro. Exatamente. E uma curiosidade é que as pessoas acham que precisa soprar forte na hora de fazer o teste, né? As pessoas acham que precisa soprar com força, porém, o aparelho ele exige um fluxo contínuo de ar para ele pegar o volume mínimo do ar dos pulmões. Então, as pessoas acham que o teste de etilômetro ele vai medir ali o hálito, né, o bafo, e na verdade não é. O etilômetro ele mede a quantidade de álcool no ar alveolar dos pulmões e aí converte para um valor equivalente no sangue. É mais ou menos esse critério que é utilizado pelo aparelho. É curioso, porque muitas vezes a gente vê imagens na televisão de pessoas fazendo o teste e aí você vê a pessoa puxando o ar, enchendo a bochecha, soprando do bafômetro. Então não é a força, mas o tempo em que você consegue soprar isso, não precisa ser forte, mas precisa ser um pouco mais demorado? Exatamente, porque ele precisa desse fluxo contínuo de ar para poder fazer essa medição. Por quanto tempo você fica soprando? São mais ou menos 5 segundos a média. São 5 segundos. Aí quando a pessoa ou sopra devagar, né, não consegue, não tem um ar suficiente ali para encher o peito, ou faz muito forte, o aparelho não consegue medir e a gente pede para repetir o teste. Uma outra curiosidade é que nós usamos aquele teste passivo, chamado bafômetro passivo, que é um aparelho que a pessoa não precisa encostar a boca no aparelho. Ele não tem como outro tipo de etilômetro que tem aquela biqueirinha, que o condutor, no caso, tem que encostar a boca e soprar. Ele já tem uma alta precisão, uma rapidez, e é muito utilizado por todas as forças policiais aqui do estado, porque ele detecta essa presença de álcool muito fácil, de uma forma mais ágil, né? Porém, ele não mede a quantidade de álcool. Então, quando os agentes de segurança usam esse etilômetro, e caso dê, né, que ali o condutor apresentou assim, um odor de álcool, aí ele é convidado a fazer o outro teste, que é o teste do etilômetro. Esse sim é que vai comprovar que esse condutor ingeriu ou não bebida alcoólica. E a quantidade, né, que consta ali no pulmão dele, no ar alveolar do pulmão. Então, mede o ambiente ali do veículo, se der positivo, aí vocês testam um motorista, que é o que mais importa. Exatamente. Nas fiscalizações da PRF, a gente oferece esse etilômetro, chega já próximo de quem está conduzindo o veículo e ele sopra em direção a um buraquinho que tem assim na parte superior, sopra como se fosse uma vela de aniversário, dá uma soprada leve e ali ele já fica vermelho, em caso de ingestão de álcool, ou fica verde no caso de não ingestão de álcool. Então é bem rápido e bem fácil. Uma outra curiosidade, desculpa te interromper, é que todo acidente de trânsito nas rodovias federais, os motoristas, né, envolvidos no acidente são convidados e têm que fazer esse teste para comprovar se houve ou não ingestão de álcool e se essa ingestão pode ser uma das causas. Há uma exceção em que o condutor do veículo ficou muito machucado, foi encaminhado para o hospital, não tem condições de fazer o teste, essa é a exceção. Mas, na regra geral, todos os condutores envolvidos em acidentes têm que fazer o teste.
E é obrigatório para todo mundo, para esses que se envolveram em acidentes, mas também numa parada de blitz, todo mundo tem que fazer. Então, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, né? Ele não é obrigatório. O motorista, ele tem o direito de recusar, é o direito dele. Porém, isso não exime a punição. A partir do momento que ele recusou fazer o teste, e significa, né, pela lei, que ele pode ter ingerido. Então, a infração é a mesma. Caso o policial, além de achar que ele ingeriu álcool e ele se recusou a fazer o etilômetro, ele pode, sem fazer nenhum tipo de teste, constatar por sinais evidentes ali de alteração da capacidade psicomotora, fala desconecta, dificuldade de equilíbrio, ele pode constatar, né, averiguar e constatar isso e levar o condutor para a delegacia, que aí é outra diferença que eu ia falar. Existe, ao fazer o teste do etilômetro, 2 tipos de infração. Caso o condutor tenha ingerido álcool e esse resultado dê entre 0,05 até 0,33, é uma infração gravíssima, porém ela é administrativa. O que é isso, Patrícia? Ele leva a multa, aquela multa que tem a suspensão do direito de dirigir, porém não tem o processo criminal. Agora, a partir do momento que o condutor soprou o etilômetro e deu acima de 0,33, a medição da quantidade de álcool, né, consumida ali pelo condutor, aí tem essa distinção. Acima disso, além das punições administrativas, ou seja, o motorista vai levar a multa também, mas há um processo criminal com pena de prisão. Então, ele é conduzido à delegacia e, além de toda a infração administrativa, toda a multa, ele pode ser preso em flagrante e daí para frente, quem vai decidir é o delegado. Se vai ter fiança, se não tem, se tem algum outro tipo de crime incluído nisso. Então, é importante ter essa consciência. Às vezes... Pode falar. Às vezes o motorista se sente bem, ele ingeriu bebida, acha que está bem, acha que tem condições de dirigir, porém, né, a lei ela proíbe qualquer nível de ingestão de álcool. E o problema não é somente a multa ou a prisão ali em flagrante do motorista. O problema é que ele pode se envolver em um acidente de trânsito. E mesmo ele não sendo causador desse acidente, a partir do momento que é oferecido o teste de etilômetro para ele e ele ingeriu, né, comprovado que ele ingeriu a bebida, mesmo ele não sendo causador, ele já vai ter a culpa ali do acidente, porque ele já cometeu uma infração de trânsito, que é beber e dirigir. Então, motoristas tenham consciência e não pensem somente na multa, e sim nas consequências disso, de poder atropelar alguém, causar um acidente, ou estar envolvido em um acidente mesmo sem ter culpa. Mas a partir do momento que bebeu, ele já perde todo o direito ali de responsabilidade. E eu ia te perguntar exatamente sobre isso. O teste ele não é obrigatório, mas isso não impede a punição. Agora, quando você fala que todo motorista envolvido num acidente faz o teste, ele também, nesse caso, envolvido num acidente, ele pode se recusar a fazer? Ele pode se recusar a fazer. E aí, se por acaso ele faz isso, mesmo ele não tendo provocado o acidente, ele pode ser culpado? Considerado culpado? Ele vai receber a infração de trânsito, de recusa. Essa infração, a multa de recusa, que é a mesma de quem soprou e deu ali entre 0,5 e 0,33. Ele vai receber essa multa. Além disso, o policial, ao fazer, né, todo o estudo ali do acidente, ele vai colocar lá no laudo pericial dele que o motorista se recusou a fazer. Então, dependendo do que aconteceu, do que ocorreu, pode ter sido sim ele o causador e pode ter sido ele que ingeriu o acidente e por isso recusou. Então, se o motorista não bebeu, se ele bebeu, tem que fazer o teste, mas se ele não bebeu, a gente indica que faça também. Já que não está devendo nada, né? Exatamente. Para que deixar essa dúvida no boletim de ocorrência, né? Exatamente. Geralmente, Patrícia, nos acidentes de trânsito, as pessoas não deixam, os motoristas, esses condutores, eles geralmente não recusam, não. Já está ali numa situação difícil, eles fazem sim, mas alguns que recusam, nós fazemos a autuação da mesma maneira.
Entendi. E aí, em algum caso, esse motorista que se recusa a fazer se envolveu num acidente e ele não foi culpado, mas ele bebeu. Mas aí na dinâmica do acidente fica provado que ele não teve culpa, ele foi envolvido como outros também. Aí ele recebe a punição apenas por ter bebido, não por ter envolvimento com o acidente. Exatamente. Okay. Existe essa punição, auto de infração, em que ele conduziu, né, ele descumpriu uma norma do Código de Trânsito. Se os sinais dele, né, evidentes ali, forem muito, de estar muito embriagado, ele é conduzido à delegacia. E o delegado pode sim exigir que esse condutor faça um exame de sangue, passe pelo DML, faça uma perícia, para ver se ele consumiu acima do que estipula a lei. Agora, a culpabilidade do acidente, aí é uma outra questão. O motorista que é, no caso, vítima do acidente, ele pode lá na frente recorrer, pode vir a processar civilmente o causador do acidente, e se a ingestão de álcool não foi, né, o motivo disso, acho que esse fator acaba sendo excluído, mas tudo isso é analisado posteriormente. Eu estou perguntando isso porque a gente recebeu aqui um ouvinte que pediu para não ser identificado, mas ele dizendo que é verdade que quando o motorista não causa o acidente, mas a polícia flagra que ele bebeu, ele passa a ser culpado do acidente? Então, Por isso que eu te perguntei isso. Todo acidente, ele tem um laudo pericial, né? Para saber a causa do acidente. O que é que causou? Vamos supor que fosse um atropelamento dentro da faixa de pedestre, com um semáforo, e o pedestre atravessou ali quando o semáforo estava verde para os motoristas. Certo? Nesse caso específico, só para ficar mais claro, o motorista que ingeriu álcool estava trafegando normalmente, atropelou uma pessoa que descumpriu ali, né? A legislação atravessou com sinal vermelho, no caso, para o pedestre. Então, nesse caso, ele não é culpado do acidente, porém, o fato dele beber, né, ingerir álcool e dirigir o veículo, pode sim agravar a situação, pode sim que ele seja preso em flagrante, pode sim que posteriormente as penas sejam aumentadas por isso, mesmo não sendo ele o causador. Então essa é a questão. Não é só a multa, a infração. Acontece que a capacidade psicomotora do motorista fica alterada e a partir do momento que acontece qualquer tipo de acidente, qualquer contratempo, mesmo que ele não seja o causador, só o fato dele ter ingerido bebida alcoólica já agrava a situação do motorista. Entendo. Outro ponto aqui que a gente precisa trazer para o nosso ouvinte. Você falou do aparelho, do etilômetro, falou do passivo, falou do que precisa ser soprado, né? Existem outros meios de fiscalização fora esses dois aparelhos e o visual também que o policial, seja ele federal, rodoviário federal, ou guarda municipal, ou do batalhão de trânsito da polícia militar, ele pode ver o visual, né? A pessoa está cambaleando, está com uma fala diferente. Existe alguma outra forma de fiscalização? Sim, muita gente não sabe, mas a lei, ela permite isso, consta na lei, né? Se o motorista se recusa a fazer o teste, mas ele apresenta sinais de embriaguez, como que seria feita essa fiscalização, né? Aí ele ficaria impune. Então, mesmo sem o teste, o policial, ele constatar que há sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, fala desconecta, dificuldade de equilíbrio, ele pode, inclusive, pedir para o condutor do veículo andar em linha reta para ver como é que ele está, conversar, tentar, de alguma maneira, sentir o odor, porque quando a pessoa bebeu, né, ali bastante álcool, ele exala esse odor etílico. Então, se ele tiver qualquer tipo de comportamento alterado, esse condutor ele vai sim ser submetido à fiscalização. Mesmo não fazendo o teste de etilômetro, ele vai receber a multa, que é a mesma multa de quem sopra, lembrando, né? Que dá entre 0,05 e 0,36, ele vai ser notificado com essa multa. E se esses sinais forem muito evidentes e fortes, além disso, ele é encaminhado à delegacia, para ali o delegado de plantão decidir e verificar se ele, além de receber a multa, vai responder criminalmente por essa infração.
Vou poupar o nome dos nossos ouvintes, tá? Inspetora. Mas tem um aqui dizendo o seguinte: reincidência. O caso condutor já tenha passado por todo o processo, ou seja, foi flagrado, cumpriu a pena dos 12 meses, né, sem carteira, suspensão, fez a reciclagem, retomou a carteira. Se ele for pego depois de todo esse período, na mesma situação, o que acontece? Quais são as penalidades? Então, a reincidência, ela só é reincidência quando, dentro do prazo ali de suspensão, o motorista comete a mesma infração, não é isso? Uhum. Se ele já passou esse prazo, esse período de 12 meses, se ele já recebeu a carteira dele de volta, se a carteira dele não está mais suspensa, é como se fosse uma nova multa. Porém, essa reincidência dentro do período de suspensão, antes dele ter feito o curso, antes da carteira de habilitação dele estar valendo novamente, né, não estar mais suspensa, o que acontece? Ele tem a suspensão por 12 meses, retenção do veículo e, além disso, ele vai responder criminalmente também. Uhum. Então, quer dizer, passa por um novo processo. Não é reincidência porque não aconteceu durante o período em que ele precisou ficar suspenso. Mas acontecendo de novo, ele passa de novo por tudo isso outra vez. Essa reincidência ela tem que ocorrer durante o período de suspensão. E aí, nesse caso, esse motorista vai ter o direito de dirigir cassado. Uhum. Então, o que vai acontecer, Patrícia? Ele vai fazer um novo processo de habilitação. E aí, em vez de 12 meses de suspensão, ele vai ficar até 2 anos sem poder dirigir. Eita. Além de agravar o risco na esfera criminal, podendo resultar na detenção dele. Que aí já é na esfera criminal, ele pode até ser preso. O valor da multa também é em dobro. A multa de etilômetro hoje é R$ 2.934,70. Quase 3 mil. Uhum. Exatamente. Quando a pessoa reincide nessa infração, a multa dobra de valor. Ela fica R$ 5.869,40. Ai, salgado, pesado. Salgado não, pesado, justo, pelo problema que a pessoa pode causar. Bom, pronto, falei. E é muito comum. Sério? Nós flagrarmos motoristas que reincidiram nessa mesma infração. Que isso. Aí o Leonardo está aqui, olha, falando o seguinte, fica meio confuso isso, essa legislação do bafômetro, né? Deveria ser obrigatório para todo mundo, porque você, pedido para você fazer, você se nega, você fica meio que à margem da justiça, né? E a justiça acaba fazendo com que você seja culpado de alguma forma. Por que não obriga todo mundo logo a fazer? Então, a lei, quando ela foi feita, né, elaborada, era obrigatório. Porém, essa falta da obrigatoriedade, ela surgiu posteriormente pelos tribunais. As pessoas eram flagradas dirigindo, conduzindo veículo embriagadas, e lá na frente elas recorriam e usavam artigos da Constituição em produzir prova contra si mesmo. Então, abriram essa brecha na lei. Uhum. Depois que abriu essa brecha na lei, o próprio Código de Trânsito Brasileiro teve que se adaptar para não deixar, né, para não acabar não sendo injusto ali. Quem soprava, mesmo tendo ingerido álcool, era notificado, e quem não soprava, mesmo tendo ingerido álcool, não era notificado. Então, todo mundo começou a não querer soprar, não acontecia nada, acidentes aumentando, e aí o Código de Trânsito teve que fazer uma adaptação e colocar esse artigo, né, permitindo que os sinais sejam constatados por outros meios de prova que não apenas o etilômetro. Uhum. Então foi essa adaptação, mas por conta do jeitinho ali de recorrer à lei. Uhum. Para a gente encerrar rapidinho, inspetora, enxaguante bucal altera o teste? É a mesma pergunta do bombom de licor, né? Exatamente. Tem o pão também, né? É o pão. Tem o pão que as pessoas deixam ali o tal do pão de forma, né, que podia fermentar. Exatamente. E tal. Então, e é uma pergunta muito legal e uma curiosidade que a gente pode tirar. Eles não enganam o aparelho, né? Uhum. Esses produtos, eles podem até gerar um resíduo momentâneo, mas o condutor ali nesse caso, ele pode alegar, olha, eu tomei um remédio, eu passei um enxaguante bucal antes de sair de casa, pode ser que tenha alguma coisa aqui. E aí o policial, ele vai aguardar alguns minutos antes do teste, né, de oferecer o teste. E o teste de etilômetro hoje é muito moderno, ele diferencia álcool residual do álcool metabolizado. Ah, que bom.
Além disso, o aparelho ele passa por aferições periódicas. Todo teste de etilômetro usado pela PRF, ele é homologado pelo Inmetro, passa por verificações regulares. Então, se estiver fora do padrão, nós não utilizamos, ele fica encostado até que esteja todo regulamentado. E todo motorista, ele tem uma segunda opção, uma segunda chance, vamos dizer assim, para fazer o teste do etilômetro. Aconteceram situações do tipo, a pessoa bebeu à noite, certo? Bebeu uma certa quantidade, no outro dia de manhã ele foi trabalhar. E aí, achando que estava tudo bem, soprou o teste do etilômetro. Deu positivo. Deu positivo. Não deu acima do 0,33, que aí já é crime, né? Vai para a delegacia, mas deu positivo e ele recebeu a infração. Esse motorista, ele pode falar assim, olha, eu desejo fazer novamente o teste, porque eu bebi ontem à noite, eu acho que não está correto o teste, posso fazer daqui a pouco? E o policial e o condutor, o policial tem que conceder essa segunda chance e o condutor tem um tempo ali para poder fazer novamente esse teste. Já vi situações do motorista correr, porque acho que o suor exala, né? Tira ali um pouco do álcool. E já vi situações em que ele faz novamente o segundo teste, alguns minutos depois, e não dá mais nada a ingestão. Então, em todos os casos, caso ele não tenha bebido, tenha comido um pão, todas essas lendas aí que nós ouvimos, né? Ele tem o direito ao segundo teste. Tá certo. Obrigada, viu, inspetora? Bom dia para você e para toda a equipe. Por nada. Bom dia e boa semana a todos. Até a próxima.